paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos aqui ao Dr. Walter Adriano. Estou convidando vocês para uma abordagem de uma questão muito importante. Eu vou falar de um mandamento esquecido, ignorado. E que hoje, o fato de ignorarmos se tornou uma fonte de muitos problemas dentro da casa de Deus e de muitos pecados também, principalmente na vida de líderes, pastores, homens e mulheres que servem no altar, que têm a responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus. A ignorância desse mandamento já se tornou fonte de problema de saúde mental. Hoje nós temos muitos pastores e líderes religiosos agindo com um desequilíbrio emocional tão grande, tão visível, que as pessoas se perguntam o que está acontecendo com este homem, com esta mulher. Vemos alguns homens e mulheres de Deus desistindo do ministério, cometendo pecados, perseguindo uns aos outros, abandonando igrejas, alguns que não querem nada a ver com a responsabilidade que o pastorado traz, estão abandonando, deixando para trás. Uns foram traídos, caluniados, difamados e perderam a graça, o gosto, o prazer de servir o Mestre por ter ignorado esse mandamento, tá? E antes que falemos desse mandamento, eu vou falar do meu currículo religioso e secular para que você entenda que eu tenho autoridade teológica e autoridade científica para abordar o assunto que eu estou trazendo para cá. Eu tenho 2 graduações, uma em teologia e uma em aconselhamento de casais, feitas no Seminário Brasileiro de Teologia, Faculdade Gospel Internacional de Teologia. Tenho também lá mesmo um mestrado em aconselhamento, né, com ênfase no nosso trabalho, aconselhamento pastoral, tá? E tenho na parte secular uma graduação em Ciências da Felicidade e tenho também um doutoramento em psicanálise clínica. E se Deus quiser, eu terminarei brevemente o meu PhD em Relações Humanas. Então, como você acaba de observar, eu falo desse currículo para que você perceba que eu estou trazendo essa reflexão hoje com 2 incidências: o aspecto teológico e o aspecto científico. Vamos ao mandamento dado pelo apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito até que Cristo volte. Esse é o alvo. Ok? Há um mandamento espiritual para ser santo? Há. Mas há um mandamento para cuidar do quê? Do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, ele está dizendo que até que Cristo venha, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ele fala da constituição, da tricotomia do ser humano. Ok? Nós somos corpo, alma e espírito. E ele está dizendo que nós precisamos cuidar de nós mesmos em cada nível daquilo que nós somos. O corpo é físico, então nós precisamos cuidar do lado físico. A alma se refere às nossas emoções. É na alma onde nós nos expressamos, onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, onde nós exercemos o pensamento, aquilo exatamente que a gente é no fundo da nossa alma, ok? E quando ele fala cuidar do espírito, aí fala da natureza nossa, não é espiritual, nós somos um espírito, a definição teológica daquilo que é o ser humano
é um espírito que tem um corpo, que é um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Essa é a definição célebre teológica daquilo que é o ser humano, biblicamente, teologicamente. É um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Então, Deus usa o apóstolo Paulo aqui para nos ensinar que precisamos cuidar de nós mesmos nesses 3 níveis. E o grande problema hoje de líderes cristãos, não só líderes, né, servos e servas, mas também crentes, há muito tempo atrás, o povo evangélico, ele carregou apenas a noção daquilo que é espiritual. Ou seja, nós espiritualizávamos quase tudo. O cuidado que tínhamos que ter com o nosso corpo era muito na esfera espiritual. Com a nossa alma, era muito na esfera espiritual. O cuidado que temos que ter com o nosso espírito, beleza, esfera espiritual, aí estamos bem. Mas nós acabamos nos esquecendo da componente física do nosso corpo, ok? Acabamos nos esquecendo da componente emocional da nossa alma. Tanto é que nós temos, quando digo nós, povo evangélico, alguns de nós, temos a ideia de que quando falamos de doenças emocionais, problemas emocionais como depressão, ansiedade, crise de pânico e por aí fora, algumas denominações religiosas evangélicas entendem, e até muitas vezes foram ensinados assim, entendem a depressão, por exemplo, como uma possessão demoníaca. E eles tentam ajudar a pessoa naquele aspecto, como se fosse uma possessão ou aflição demoníaca. Não como uma doença, um problema emocional. Não como um transtorno emocional. Você entende? Alguns de nós cristãos foram ganhando essa imagem. A gente muitos cristãos não foram ensinados a cuidarem do corpo, da alma e do espírito, cada um no seu próprio nível. Então, quando você não cuida daquilo que você é, no seu próprio nível, e tende a cuidar dos 3 níveis, né? Corpo, alma e espírito, mas com um pendor espiritual, você acaba ficando incompleto. Você acaba ficando desequilibrado, porque você não está cuidando de você na sua integralidade, da sua constituição, corpo, alma e espírito. Por exemplo, vamos começar falando do corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitos de nós, quando olhamos para essa escritura, pensamos que é para a gente construir um relacionamento com o nosso próprio corpo apenas espiritual. E a gente se preocupa com a nossa boca não falar palavrão, a gente ora para Deus santificar o nosso linguajar, a gente se preocupa em não frequentar aqueles lugares, não é? A gente se preocupa em que os nossos olhos sejam santificados para não terem prazer em olhar para aquilo que é impuro, que é imundo. Cuidamos dos nossos ouvidos para que a gente não se envolva em roda dos escarnecedores e não ouça coisas impuras que possam contaminar a gente, né? O nosso espírito, o nosso corpo por aí. Isso é algo importante porque estamos construindo um relacionamento espiritual com o nosso próprio corpo, ou seja, estamos cuidando do nosso corpo, principalmente na vertente espiritual. Porém, o nosso corpo é físico, o corpo não é espiritual. O que é espiritual é o nosso espírito lá dentro do nosso corpo, mas o nosso corpo ele é físico, ele lida com este mundo. O nosso corpo cansa, o nosso corpo adoece, o nosso corpo, se alimentar mal, adoece, tem reações mais, né? Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados,
até a vinda de Cristo, até que Cristo venha, está dizendo o quê? Cuidem da vossa integralidade, mas cada cuidado deve ser exercido no seu nível. Ou seja, aquilo que é espiritual, espiritual. Aquilo que é físico, deve ser cuidado no plano físico, porque o corpo é físico. E a questão é, quais são os cuidados que precisamos ter com o nosso corpo? Já temos o cuidado espiritual, cuidar dele como um templo, só que esse templo, ele se cansa. Então significa que o nosso corpo, ele vai precisar de cuidado, ele vai precisar de descanso. E além disso, você tem vários episódios nos evangelhos em que Jesus orienta os discípulos, vamos descansar um pouco, vamos parar, vamos descansar. Aliás, nos 10 mandamentos, o descanso está incluído, né? Deus mandou guardar o dia de sábado para que a gente tenha a noção de descanso, ok? Nesse dia Deus descansou, então ele transfere para nós. Precisamos parar de tudo naquele dia e descansar, ficar só adorando ao Senhor. Claro que na Nova Aliança, no Novo Testamento, essa questão foi amplificada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. A gente não precisa apenas do sábado. Qualquer um outro dia serve para adorar o Senhor ou para descansar. Mas a verdade é que o descanso é necessário. E o que acontece hoje com pastores, líderes religiosos? Pelo menos, realizam 2 a 3 cultos por semana. Ok? Que isso vai dar aí mais ou menos uns 12 ou 13 ou 15 ou 16 reuniões de culto. Além dos cultos normais, eles têm as reuniões de libertação. Além disso, tem as visitas que precisam fazer aos membros que estejam doentes, que estejam passando por algum problema. Ao mesmo tempo, eles precisam fazer aconselhamento em seus escritórios. Ao mesmo tempo, eles realizam as cerimônias da igreja, Santa Ceia, realiza casamento, batizados, funerais, realizam eventos de consagração, de ministério. Fora disso, tem as reuniões ministeriais, tem os congressos, tem as conferências, tem as pregações que ele tem que fazer em outras igrejas quando é convidado. Então, quando falamos de um pastor, de um líder religioso, estamos falando de um cara, de um homem, né? De uma mulher completamente ocupada. De uma pessoa que por semana trabalha mais de 75 a 80 horas. Então, estamos a falar de pessoas que podem, ao longo do seu trabalho, denotarem desgaste físico. Podem denotar desgaste físico, podem denotar desgaste emocional, ok? E eu vou falar de coisas um pouco mais sérias. E peço a compreensão de todos, porque eu tenho o objetivo de ajudar os meus colegas, meus amigos, meus irmãos, tá? E trazer uma compreensão, não só espiritual, mas uma compreensão técnica. Hoje nós temos pastores que sofrem de depressão. A depressão cresce cada dia, não é? Temos pastores que sofrem de estresse, não só pastores, líderes religiosos, né? Depressão, o estresse, o desgaste emocional. Então, temos pessoas na liderança de igrejas, dirigindo o trabalho, mas pessoas que não estão a 100% das suas faculdades mentais, ok? Físicas e espirituais, por causa do cansaço. E quando você está cansado, deixa eu dar alguns exemplos de alguns pecados cometidos na Bíblia onde o cansaço estava envolvido. Provavelmente, fazendo uma análise do contexto, quando Esaú entregou a primogenitura para Jacó, foi quando ele acabava de voltar da caça. E você sabe que a atividade da caça é uma atividade muito cansativa. Depende muito do tempo que o caçador leva a encontrar a presa, a caçar a presa e depois carregar a sua caça.
Provavelmente Esaú estava muito cansado e precisava se alimentar diretamente. Jacó se aproveitou da situação. Olha, se você me passar seu direito de primogênito, eu te dou o guisado de lentilha e ficamos quites. Ele não olhou para trás, cometeu uma loucura, trocando, rejeitando seu direito de primogênito. Provavelmente o cansaço esteve envolvido. Ok? Quando eu falo de Adão e Eva, Satanás apareceu aí para conversar com ela. Você nota que aquela conversa é muito amistosa, muito amigável. Provavelmente Eva estava cansada de ficar sozinha, queria conversar. E a maneira como ela se entrega àquele diálogo, fazendo uma análise psicológica, não é tipo uma análise comportamental de Eva, fica bem explícito que aquela Eva naquela mulher era uma mulher que precisava conversar, porque ela se abre e revela tudo para aquele ser místico, né, que era na verdade o pior inimigo da vida dela. Mas ela se abriu e conversou normalmente, acabou revelando o segredo e ele mudou o pensamento dela. Provavelmente, se seu marido estivesse para conversar, esse pecado não aconteceria. Provavelmente, não digo que foi. Eva denotou aí um desgaste emocional por conta da solidão e tomou uma decisão unilateral e cometeu o pecado. Outro episódio, Davi ficou e o exército foi guerrear. Obviamente que quando o comandante fica no dia de guerra, é porque o comandante precisa descansar. Quantas batalhas Davi dirigiu, as guerras do Senhor, ele ganhou fama. As mulheres criaram uma música, Davi matou os seus milhares. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Era um guerreiro famoso. Mas naquele dia, o exército foi guerrear, ele ficou, provavelmente estava cansado, precisava descansar. Ele acabou vendo uma mulher na intimidade se lavando sem roupa. E ele estava cansado, relaxando. Naquele dia não pensou outra coisa. Mandou chamar ela, dormiu com ela, gostou dela e mandou matar o seu marido. Então, se tivermos que analisar biblicamente o contexto de alguns pecados cometidos, de alguns erros cometidos, por exemplo, quando Saul estava esperando Samuel para fazer o sacrifício, Samuel não veio, Saul fez o sacrifício, porque o povo estava cansado de esperar, estava se dispersando. O povo de Saul também estava cansado, não respeitou o ministério do profeta e foi fazer o sacrifício. Então, se Deus o rejeitou por causa disso. Se analisarmos na Bíblia toda, nós veremos que alguns pecados só foram cometidos porque estava ali um elemento também a concorrer para que aquilo acontecesse, o cansaço. Então, pastores e líderes religiosos precisam reconhecer que não são máquinas e descansarem. Tem que cuidar do corpo no aspecto físico. E cuidar do corpo no aspecto físico é construir um relacionamento com o seu corpo, oferecendo descanso para o seu corpo, descanso adequado, ok? Segundo lugar, cuidar do que você come, é importante. Grande parte das doenças que a gente contrai, digo doenças crônicas, como diabetes, insuficiência renal, alguns pegam gastrite e outros cirrose e por aí fora, grande parte dessas doenças crônicas passam pelo não cuidado daquilo que a gente come e daquilo que a gente bebe. Ou seja, você pode evitar diabetes, insuficiência renal e tantos outros problemas cuidando da alimentação. Ou seja, se eu tenho que cuidar do corpo até que Cristo venha, eu não vou cuidar só na parte espiritual. Eu preciso cuidar do corpo também na vertente física, porque o corpo é físico. Como? Descanso. Como? Cuidando daquilo que eu vou comer, que eu vou colocar no meu corpo. Porque parte vai para o sangue e parte vai ser rejeitado. E por causa do que vai para o sangue, o meu corpo vai reagir.
ou vai engordar demais, acumulando muita gordura, muito açúcar no sangue, ou vai subir o colesterol, ou vai pegar problema de pressão arterial, no caso de alimentos muito salgados e por aí fora, né? Existe um cuidado que é físico, meus amados. Existe um cuidado que é físico, que vai além daquilo que é o cuidado espiritual. Porque o corpo é físico. Tem que descansar, tem que cuidar do que come. Porque se é um templo, então eu tenho que construir um relacionamento com esse templo. Eu tenho um relacionamento com o meu próprio corpo, porque é um templo. Da mesma forma que eu tenho um relacionamento com a casa de Deus, que é um templo, eu vou lá na casa de Deus, mas o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele porque é um templo. Então eu cuido da parte espiritual, não envolvendo nenhum órgão do meu corpo com impureza, com pecado, mas também cuido da parte física, porque o corpo é físico. É muito simples, entendeis? O apóstolo escreveu, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Ou seja, conservar é o quê? É proteger, é cuidar. Então eu tenho que construir um relacionamento com o meu corpo. Ok? Eu vou cuidar do que eu vou comer, eu vou cuidar de descansar o meu corpo. Ok? E um outro cuidado que a gente precisa ter com o corpo físico é buscar sempre aqueles momentos, não só para cuidar do corpo físico, mas da alma, que vai se perguntar. A alma, ela se expressa através, ou seja, quando nós expressamos as nossas vontades, nossos desejos, quando nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, é a nossa alma em atividade. Quando nós expressamos os nossos pensamentos, é a nossa alma em atividade. Na verdade, a alma, ela gruda ao espírito. A alma, ela cola, gruda ao nosso espírito. Tá? Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim em Coríntios, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão aquele que tem o espírito do homem? Porque o nosso espírito, quando se expressa através da atividade da alma, o exercício do pensamento, o exercício da criatividade, o exercício das emoções, dos sentimentos. A nossa alma se expressa desse jeito. Então, nós precisamos ter cuidado daquilo que sentimos, daquilo que pensamos. Precisamos ter cuidado das reações emocionais e psicológicas que o nosso corpo possa dar. São avisos para nós. Ok? São avisos para nós. E o que acontece hoje? O que acontece? Nós temos, na Igreja de Deus, acontecem muitas coisas, não é? Jesus teve um dos apóstolos que o negou, Jesus teve um dos apóstolos que o traiu, Jesus teve alguns grupos religiosos que o perseguiram durante os 3 anos do seu ministério, fariseus, escribas e saduceus, ainda havia outros grupos também, os zelotes e por aí fora, que constituíam grupos de pressão, que em determinado momento, cada um, por não compreender o ministério de Jesus, sempre acrescentaram alguns problemas durante o ministério de Jesus. Ou seja, na igreja acontece de tudo, ok? É uma comunidade de pessoas boas e pessoas ruins. E eu não estou falando isso para falar mal da igreja ou expor a igreja. O próprio Jesus, na Bíblia, ele falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entendeu? Então o próprio Jesus, o próprio Deus sabe que nem todo mundo que está lá dentro realmente é pessoa convertida, é pessoa madura, é pessoa equilibrada, é pessoa de bem. Ok? O próprio Deus sabe. Então isso faz com que em alguns momentos hajam traições. E pastores são muito traídos. Eles dão a vida pelas almas, gratuitamente, ajudam muita gente durante muitos anos, e depois essas pessoas, quando tiverem oportunidades, pagam isso com ingratidão, pagam isso com traição, abandonam suas igrejas, não ajudam a edificar o lugar que ajudou-lhes
a serem curados, libertos, consolados, muitos até educados. Muitos não tiveram a chance de serem educados pelos seus pais. Andaram e moraram na rua o tempo todo. Eram homens e mulheres sem instrução. A igreja providenciou isso para eles. Mas na primeira oportunidade que tem, eles somem. Então, tem traição na igreja, tem abuso de confiança na igreja, tem calúnia na igreja. Isso não só contra pastor, entre irmãos, entre ovelhas. Calúnias, difamações. E muita gente abandona a igreja por conta disso, porque não resiste. Algumas situações injustas que provocam exatamente problemas emocionais nas pessoas. Nós temos muitos líderes religiosos sofrendo de depressão, de estresse, porque o estresse tem a ver com o presente, tá? O estresse tem a ver com o presente que você está cheio de atividades, não tem descanso, então o seu corpo reage, a sua mente reage, você começa a ter sintomas físicos e sintomas emocionais, você começa esquecendo, você começa a desenvolver o transtorno de irritabilidade, você está cheio de atividade, precisa resolver, mas a sua agenda está cheia, você não sabe por onde começar, você começa a esquecer, você começa a ter cansaço, você começa a adormecer de forma involuntária, você começa a ter quedas de cabelo, alterações de humor, ok? Então, assim, isso é o estresse. A depressão está ligada sempre ao passado, está ligada ao histórico. E muitas das vezes, temos irmãos e irmãs que o seu histórico, dentro da experiência religiosa, não é das melhores. Foram traídos, caluniados, perseguidos. Tiveram que passar por muitas experiências cruéis. E isso dentro da religião, não é? Falo só de nós evangélicos, acontece coisas ruins em todos os lugares, não é? Em todas as denominações, ok? Acontece tudo de ruim, não é? Não vamos aqui particularizar um caso específico, mas você sabe que as igrejas hoje têm todo tipo, algumas delas estão envolvidas em muitos escândalos também. Isso acontece ao longo do histórico. Por quê? Não porque Deus está errado, não porque não é Deus que levantou as pessoas, mas porque são seres humanos que em algum momento, por causa do estresse, da depressão e de alguns transtornos, esses homens, infelizmente desavisados, acabam agindo fora de controle. Traem as suas esposas, seus maridos, traem a confiança de seus verdadeiros líderes, pastores, que deram tudo por eles. Mas por quê? Problemas emocionais, ou seja, nós nunca demos muito valor às doenças emocionais. Quando eu falo de nós, falo povo evangélico, de um tempo a essa parte, né? Falo o histórico. Alguns problemas emocionais, como eu disse no princípio, eram tidos como possessão demoníaca. Tratar a depressão como possessão demoníaca ou aflição espiritual. Eu reconheço que a aflição espiritual, a opressão espiritual, pode vir sobre qualquer pessoa e atrair algum problema de saúde. Isso é verdade. Mas encarar um problema de saúde emocional, um transtorno psicológico, apenas como possessão demoníaca, nós estamos restringindo a possibilidade daquela pessoa se curar. Como quem diz, é espiritual. Vai no espiritual e aquilo se arrasta por mais tempo. Não sou espiritual. Quem tem depressão, quem está passando pelo estresse, quem tem crises de ansiedade, de pânico, precisa procurar um especialista de saúde mental, um psicólogo, psicanalista, ou um psiquiatra, nos casos mais graves em que a pessoa já precisa tomar remédio controlado para se manter sóbrio. Ok? Então, por exemplo, os transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos, eles acontecem na nossa vida, principalmente nos momentos que a gente enfrenta uma crise. Uma infelicidade, perdeu um ente querido, perdeu uma oportunidade muito grande, você passou por uma experiência muito humilhante, perdeu dinheiro, né? Perdeu o casamento tá por um fio, perdeu um relacionamento, assim,
você pode desenvolver um transtorno. E pessoas evangélicas, líderes religiosos, passam por tudo isso. Passam por tudo isso. Mas, infelizmente, muitos cristãos não acordaram para a vida, no sentido de entender a natureza desse mandamento. Você ainda é de carne e osso. Então você precisa cuidar de você na integralidade da sua tricotomia, que é a sua constituição de corpo, alma e espírito. Entendeu? Precisa consultar um psicólogo, precisa passar por terapia, para que você realmente garanta que você esteja bem. Você tem um acompanhamento profissional. Pastores, mais do que nunca, precisam ter. Pastores precisam ter seus terapeutas particulares, seus psicólogos. Por quê? Porque são os caras mais propensos a desenvolver problemas de saúde mental. Hoje, por exemplo, há um problema de saúde mental que aflige muitos pastores, que é o burnout. O burnout é um transtorno psicológico, que é a síndrome de burnout, né? É um transtorno psicológico que atinge a pessoa quando a pessoa está denotando sintomas de esgotamento, excesso de trabalho, excesso de carga de trabalho, excesso de esforço físico, emocional, psicológico. E tudo isso provoca um desequilíbrio. Você pode agir fora da sua fé, pode agir fora do seu controle espiritual, tá? Eu vou terminar a primeira parte aqui por conta de que nossa câmera está precisando ser restaurada e eu volto na segunda parte. Muito obrigado.